Namaskar, bem-vindos, bem-vindas ao meu canal. Eu sou o Pedro, professor de Iyengar Yoga, e no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas adaptações de Adho Mukha Svanasana para questões na lombar. Quando eu digo questões, não é nada muito patológico grave, tá? É só um desconforto, alguma dor. Se você sente uma dor na região lombar e ela persiste por mais de 1, 2, 3 semanas, eu recomendo você consultar o médico, né? Tirar umas imagens e ver o que pode fazer. E se você tem a disponibilidade, você encontra um professor ou você pode estar praticando comigo online, onde eu posso estar guiando você para o melhor ajuste. Então vamos lá. O primeiro conceito que a gente traz dentro do método Iyengar é que a nossa organização, o nosso alinhamento postural, ele depende de como tá os nossos pontos, como estão os nossos pontos de apoio. Então, nesse caso, a Adho Mukha Svanasana, né, postura do cachorro olhando para baixo. Um erro muito comum que acontece, as pessoas deixam os pés caírem para dentro, o peso das mãos caem para fora, criando esse espaço entre a mão e o tapetinho, e tem essa tendência de estar arredondando as costas. Então, quando nós iniciamos, nós buscamos trazer o melhor alinhamento para a região das pernas. Existem alguns comandos que nós usamos dentro do método, que é direcionar as virilhas internas para trás. O que seria, né, essas virilhas internas? Então, essa parte interna aqui das pernas, a gente quer direcionar elas para trás, porque a gente tem essa tendência de parar com os pés afastados. Então, nós vamos utilizar, primeiro, de um bloco. Nós vamos pegar esse bloquinho, colocar ele entre as pernas, bem lá, tocando no soalho pélvico. Mantenha os pés alinhados e vocês vão ficar aqui na estrutura de Tadasana. Observa a pressão, observa o ponto de apoio, se você está inclinado mais para um lado ou para o outro, então ajusta bem os seus pés. E aqui nós vamos fazer uma ação como se nós quiséssemos jogar esse bloquinho para trás. Então, não é uma rotação interna intensa da perna, mas é uma ativação como se nós quiséssemos jogar, né? Girar as pernas para dentro e direcionar o bloquinho para trás. Fica aqui por alguns instantes e observa, se é possível, observa a região dos seus pés. Pressiona a base do dedão do pé, o centro do calcanhar, mas sem deixar o dedinho se elevar, então todo o pé firme no chão. E a partir dessa base do dedão do pé, vai direcionando esse bloquinho para trás. E tirou o bloco, põe o bloco de lado. Então, essa ação que a gente começa a estimular dentro das nossas posturas, ela ajuda a criar espaço na região sacroiliaca, sacrolombar, que quando a gente sente dor, geralmente essa região ela está encurtada e comprimida. Então, quando nós fazemos Adho Mukha Svanasana, é o momento onde nós queremos criar espaço e fazer essa longa extensão, essa longa descompressão da nossa espinha dorsal. Nós vamos fazer mais um exercício preparatório. Nós vamos precisar de um cinto e continua com o seu bloquinho. Nós vamos fazer Urdhva Prasarita Padasana, 90 graus, também com um bloco entre as pernas. E nós vamos passar o cinto lá nos pés e elevar as pernas. Aqui você não precisa se preocupar tanto em trazer a perna na sua direção, tá bom? Você mantém 90 graus. Se não for possível manter 90 graus, você pode manter a perna um pouco inclinado. Porém, nesse momento, a gente quer manter as pernas estendidas e não flexionadas.
Os pés, eles não se tocam, tá bom? Vou ficar de lado assim, ó. Então, nós podemos deixar os pés afastados, que nem nós fizemos em Tadasana. Estende bem as pernas, relaxa bem as costas no chão. E agora aqui nós vamos começar a girar as pernas para dentro e trazer dedão com dedão. E observa como esse movimento das suas pernas influencia essa região sacro, lombar, sacro ilíaca. Agora volta com o pé para o centro. E mais uma vez. Faz esse giro. E esse giro aqui, ele está estimulando esse bloquinho, né, no meu caso, ir lá em direção à parede. Então agora nós estamos fazendo aquela ação que nós fizemos em Tadasana, porém agora em Urdhva Prasarita Padasana, com a rotação interna da perna. E observa que ao rodar, ao girar a perna para dentro, a gente ganha espaço na coluna baixa. E voltou, flexionou o joelho, tirou o seu bloco. Nós vamos elevar as pernas novamente. Passar o cinto debaixo dos pés. Dessa vez mantenha as pernas unidas. Agora existe essa impressão aí no seu sistema nervoso, do bloquinho, então existe a sensação desse bloco. Mantenha as pernas bem firmes. E direciona esse bloquinho lá para trás. Faz esse giro sutil, muscular das pernas e cria espaço na região sacro ilíaca, sacro cóccix, sacro lombar. Respira aqui por alguns instantes. Vai aprendendo a criar esse espaço e alargar as suas costas. Então, a didática, hoje, que eu estou introduzindo para vocês, nós temos o chão como referência para as costas, né? Então, tendo o chão como referência para as costas, eu consigo sentir a influência que essas ações elas têm na minha lombar. E flexionou o joelho, girou para o seu lado direito e entrou em Adho Mukha Svanasana. Então, a primeira variação aqui, que é bem comum, bem simples, nós podemos afastar os pés na distância do tapetinho, afastar as mãos e observa os meus pés. Então, muitos alunos deixam isso acontecer, então eu vou pegar toda essa lateral do tapetinho e vou alinhar. Então, em Iyengar Yoga a gente fala calcanhar externo em linha com o dedinho do pé. Estende bem os braços, estende bem as pernas, cria uma longa extensão do tronco. Inspira aqui. Flexionou os joelhos. Nós vamos manter agora os pés na distância do quadril, as mãos na distância dos ombros. Uma segunda variação é com os joelhos um pouco flexionados. Então, se o seu aluno ou se você tiver com alguma questão na lombar, você pode fazer a Adho Mukha Svanasana com essa variação. E lembra, nós buscamos fazer essa descompressão da nossa coluna. E voltou. E Adho Mukha Svanasana clássico. Tá bom? Aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar os meus pés um pouco mais para fora. Eu vou fazer essa rotação interna das pernas para me dar essa sensação do meu sacro se alargando. Estende bem os braços, estende bem as pernas. E voltou.
Vamos fazer uma outra variação em Adho Mukha Svanasana, com as mãos na cadeira. Aqui a gente tem um pouco mais de altura, tá bom? A gente mantém os pés na distância do quadril e cria essa longa extensão da coluna. E sempre observa os pés e as pernas. Por isso que eu introduzi no início da aula, né, desse tutorial, aquela ação dos blocos. Então eu estou com meus pés aqui alinhados e aí eu estou direcionando as virilhas internas para trás, né? Aquela ação do bloquinho que nós fizemos, eu estou direcionando para trás para alargar essa região da coluna baixa. Adho Mukha Svanasana. Sente aqui o espaço que cria nas costas. Então o método Iyengar convida a gente a estar explorando as possibilidades de adaptações das posturas para as nossas condições. Então, é comum hoje em dia nós sentimos desconforto, dor na lombar. Então essa é uma ótima postura para ir criando espaço, criando essa consciência corporal. E voltou. Boa. Nós vamos fazer uma outra variação. Essa daqui nós vamos utilizar dos blocos, tá bom? Onde nós podemos colocar 2 bloquinhos aqui no tapetinho. E nós colocamos os calcanhares no bloquinho. Então a elevação dos calcanhares com o suporte ajuda a gente a acalmar o nosso sistema nervoso e isso ajuda na elevação pélvica, que como consequência ajuda no relaxamento e no espaço na região da coluna. Respira. E voltou. Eu vou afastar um pouco a planta aqui. Eu ia usar a parede, mas ia ficar muito trabalho para ficar mexendo aqui na câmera. Então agora que eu peguei esse ângulo, eu não quero bagunçar com ele. Então aqui seria uma parede, né? Onde você vai encostar o seu tapete. E você vai colocar 2 blocos. E você vai colocar os pés sobre o bloco. Calcanhar na parede. E existe essa outra variação para a questão da lombar. Adho Mukha Svanasana. Isso ajuda a tirar o peso das pernas. Isso ajuda a elevar a pelvis. E continua ainda aquela ação onde a gente está jogando o bloquinho lá para trás. Criando espaço. E para voltar, traz um pé, traz o outro pé no chão. Subiu. Bom? E a gente está agora entrando já uma variação um pouco mais refinada para Adho Mukha, na questão da lombar, onde nós vamos utilizar de um cobertor. Se você tem as cordas, bom. Se você não tem, eu vou mostrar uma variação sem as cordas. Você vai precisar de um cobertor. Nós vamos passar e cobrir a nossa corda assim. E nós vamos entrar por baixo. Tá bom? A corda, ela vai ficar aqui na região das cristas ilíacas para baixo. Os calcanhares lá no chão, lá na parede. Tá bom? Vou pegar aqui os meus blocos, mãos nos blocos. Pés afastados na distância do quadril. E aqui a gente alonga o tronco. Estende bem os braços à frente. E aqui nessa ação, a gente continua fazendo essa simples ação, tá bom? O vídeo de hoje é curto, é para você praticar essas variações e explorar
essas direções. Caso você queira explorar mais dentro de uma aula completa, eu te faço o convite a estar praticando comigo online, todas as terças e quintas-feiras, das 7 da manhã às 8h30 da noite, às 8h30 da manhã, onde a cada semana nós vamos juntos refinando a nossa prática dos asanas, entrando profundo na prática de yoga, meditação, pranayamas. Respira aqui. E aí, para voltar, caminha com os pés à frente, mãos na cintura, inspirou, voltou. Para sair da corda, a gente nunca sai por cima, tá bom? A gente traz o tecido, a cordinha por cima, a gente sai por baixo, saiu. Se você não tem as cordas, você precisa ter um cinto ou algum outro material que seja semelhante a esse. Então, uma outra variação é a gente pegar a maçaneta da porta, a gente passa o cinto. Eu não vou, de novo, não vou virar o vídeo, mas aqui tem uma porta. Eu estou passando na maçaneta da porta e eu vou afivelar o cinto. Tá bom? Uma vez que afivelou o cinto, eu vou mostrar aqui. Vou pegar. Então, aqui, ó. Uma vez que afivelou o cinto, a gente deixa na maçaneta da porta. E o mesmo esquema, a gente entra, tá bom? No cinto aqui, calcanhar lá na porta, flexionou o tronco à frente, estende bem aqui. Voltou com as mãos e inspirou, subiu. Mesmo esquema, sai por baixo. Legal, então aqui introduzi variações bem simples, porém elas fazem toda a diferença para uma pessoa que está realmente com algum desconforto, tá bom? Quando eu falo assim, dor, eu não estou me referindo àquela dor inflamada, onde a pessoa realmente tem muita dificuldade de mobilidade. Então é mais aquela dorzinha leve, aquele desconforto, né, que o aluno vem, aparece na sua aula e você consegue dar uma atenção, ou se você vem e começa a prática, você já começa a ter esse entendimento até onde você pode ir e você começa a ter essas ferramentas para estar aplicando dentro do seu corpo. Existem mais variações, adaptações de Adho Mukha Svanasana, algumas variações ainda mais terapêuticas, mas eu vou ficar com essas aqui por enquanto. Se você tem alguma dúvida, se você praticou, sentiu no seu corpo, deixa um comentário, compartilhe o vídeo, isso ajuda bastante o YouTube a estar divulgando o meu canal, e espero ver vocês até a próxima aula. Tchau, tchau!